o Sabete continua. Transformação interior é também desfazer-se de ideias, imagens e crenças relativas à maneira de ser, nossa ou do mundo. O crescimento torna-se aceitação e, por isso, amor ao que simplesmente é. Nossa capacidade de aceitar e amar aumenta à medida de que nos desfazemos de todos os apegos. O que perdemos ao renunciar à falsa segurança, ganhamos em excitação por sermos livres. Então, o Sabete, ele mostra uma coisa muito interessante. A gente é apegado por uma falsa segurança. Como seria bom se nós soubéssemos que tudo na vida é insegurança? Porque tudo está em transformação, nada perdura, nada se fixa. Então, se nós entendêssemos que não existe segurança, a segurança está na própria transformação. Então, a maior segurança do universo é a nossa própria transformação. Essa é a maior segurança. Não é a nossa estatização, não é a nossa coagulação. Não, a maior segurança do mundo é a mudança. Então, se você quer segurança, mude. A mudança é a maior segurança de tudo que existe. Mas a gente se apega, a gente cristaliza. A gente tem certos processos em que nós nos deixamos levar. Nós nos sentimos bem em ser quem nós somos, de ter certo poder, de ter certa influência, de ter certa fama, de ter certo conhecimento, mas tudo isso passa no primeiro sopro do vento, no primeiro sopro da vida. E na hora que isso passa, se nós acharmos que nós somos aquilo, nós vamos junto. E isso tudo está no apego. Então o apego agora, junto com tudo isso que nós já temos estudado, vamos lembrar? Vamos lembrar que nós já falamos, não resistir à transformação. Vamos lembrar que nós já falamos da gente deixar que a transformação seja um processo natural dentro de nós. Vamos lembrar do início, estudar, fazer estudos pequenos a partir da nossa dor, onde teve o teu abuso, aí está a tua dor, então estuda a tua dor. Depois as equações da vida, que é o convite da dor para a transformação. Depois estudar os nossos ângulos de determinismo e livre-arbítrio, que nós já falamos na segunda aula. E continuamos na terceira, estudar paulatinamente as nossas deficiências psicológicas, mentais, físicas, emocionais, e a partir daí conduzir a mente para o silêncio da mente, que nós começamos a estudar e que nós vamos falar muito sobre isso, ou seja, alcançar o que nós demos o nome de não-mente, que são dimensões da consciência, onde a paz, o amor, a visão, as vozes interiores começam a se pronunciar. Aí fica muito mais fácil você dirigir o seu autoconhecimento. No início é um processo mento-físico-emocional, mas aos poucos, através do teu esforço, você abre. Aí você só precisa ouvir e deixar-se conduzir, desapegar para que a vida possa te levar. Por isso que os orientais sempre falavam, se você está cheio, não tem como penetrar uma coisa nova. É exatamente o apego. Se a gente desapegar, e por que Jesus deu a lição ao jovem? O jovem que chegou para ele falou assim, Senhor, eu já cumpro os 10 mandamentos, eu já cumpro os mandamentos divinos. Ele falou, você já cumpre? Muito bem. Então agora vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e siga-me. Jesus não estava falando apenas da fortuna. Ele estava falando da fortuna, do meio de vida, da forma de vida, da personalidade, dos casos intrínsecos da pessoa. Ou seja, se esvazie de tudo no mundo, vem e siga-me. E vai ganhar a vida eterna. Foi o que o jovem não teve coragem de fazer, porque teve apego. Esse apego é o que nós temos. Se você olhar, nós somos igual aqueles mulambos da rua, como há pouco eu falava. Nós estamos cheios de latas vazias, nós estamos cheios de bugigangas, nós estamos cheios de lama. E, no entanto, isso é um apego tão grande que quando a gente desencarna, o processo continua. Basta ler lá, no Mundo Maior, Ação e Reação, que André Luiz, inclusive, conta a história do avô dele, que olhava para a lama, pegava a lama e achava que era ouro. Ou seja, moldava com a própria mente a visão que queria ter. Tal apego pela fortuna. Assim somos nós. Olhamos para a nossa vida e achamos que ela tem um valor imenso. Não que a gente tem de desprezar, jogar fora a nossa vida, falar que nada presta. Não estamos falando sobre isso. Mas se nós olharmos a nossa vida apenas como meio e cada dia como fundamento de mudança, então nós vamos mudando dentro da própria vida, sem abandonar o que somos, mas mudando a nossa forma de ser, de aceitar, compreendendo que cada dia algo novo nasce.
e que nós podemos esquecer o que aconteceu, esquecer o que viu. Olha quanto tempo a gente perde com a mágoa. Eu costumo dizer que a mágoa é o desejo de vingança. A gente fica com a mágoa, alimentando a mágoa, porque na verdade lá no fundo a gente quer vingar. E vingar mesmo que ultrapasse séculos, é o que a gente vê nas reuniões de desobsessão das casas espíritas, quer dizer, vários espíritos falando de processos que aconteceu há 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos. Ou seja, a vingança nada mais é do que uma estatização que a gente dá um nome de mágoa. Mas se a gente abandonar tudo isso, se abandonar as nossas latas velhas, se abandonar as nossas roupas velhas, se abandonar os caminhos que nós trilhamos e considerar apenas a mudança como ponto fundamental, o amor como meta, a generosidade como meio e o autoconhecimento como propósito, eu acredito que nós somos capazes de liberar todo esse processo nosso de ganância e todo esse processo nosso de apego.